Olá! Esperar o Instagram notificar vocês. Olá, olá. Olá, dos Santos, tudo bom? Olá, Maristela, tudo bom? Débora. Pessoal, Belo Feltro, tudo bom? Eu vou dar um minutinho só para o Instagram notificar vocês. Tá, hoje é a nossa primeira live do Clube do Livro, em que a gente vai falar sobre O Mágico de Oz, com a Luciana Lachance. A gente vai falar sobre esse livro aqui. Vou mostrar... Gente, vai ter um monte de coisa legal nessa live, então assim, ela vai ficar salva. Se você tá no clube e ainda não terminou de ler o livro, eu aviso, vai ter spoiler, tá? Então se você não gosta de spoiler, eu recomendo que você assista essa live depois. É impossível não ter o spoiler more, né? Que, enfim, daqui a pouco eu falo sobre ele. E, bom, pra quem não gosta de spoiler vai ser um pouco frustrante, mas a live vai ser muito legal. Eu vou conversar com a Luciana sobre esse livro e sobre outras coisas também. A Luciana ama livros, ama literatura, fala sobre isso no canal dela do YouTube, Onde Vivem os Livros, que eu recomendo que vocês conheçam. Se inscrevam lá no canal da Luciana, é um canal muito bom. Leiturinhas com Helena, boa noite, tudo bom? Gente, vamos ver se a... Ah, já tem uma solicitação aqui da Luciana, já vou aceitar. Ai, que legal! Vamos ver. Luciana, tudo bom? Tudo Prazer ter bom? você aqui. Ai, que alegria, alegria toda minha. Muito Muita feliz. alegria. Eu fiquei esperando essa live o dia todo. Falei, hoje é um dia especial. Hoje tem live Ai, da eu fiquei Luciana. ansiosa também, depois eu fiquei mais calma. Muito bom ter você aqui, Luciana. Muito obrigada por você ter aceitado, viu? Eu que Lu, eu vou agradeço. fazer uma pequena introdução sua, embora eu acho que todo mundo aqui já te conhece, mas você é uma pessoa muito querida, uma pessoa que fala sobre esse assunto de literatura há muito tempo, né? Você é mãe homeschooler, mãe de três, né? Ou Mãe tem de mais três. vindo aí, Luciana? Tem três, tu brincou. E Formada em homeschooler no letras, último ano, viu, Marcela? no Tô no meu último ano último de homeschooling, ano. né? Sim, eu lembro de ver nos stories. Formada em letras, então você é uma pessoa que estudou realmente literatura, estuda literatura, criadora Sim. do canal Onde Vivem os Livros, que eu já recomendei pro pessoal para se inscrever lá e ver todos os Ai, vídeos, inclusive o obrigada. episódio 30 tem tudo sobre o Mágico de Oz, né? Você fala sobre as edições, várias Sim, edições é do verdade. livro. Então, para quem quiser ver, tá lá o episódio 30 do canal da Luciana. E, Lu, você foi a primeira pessoa em que eu pensei. Quando eu pensei no Mágico de Oz para ser o primeiro livro, eu pensei, tem que ser a Luciana. Gente, eu amo esse Porque livro. você. Esse livro tá muito associado a você, né? Acho que E acabou aí, ficando. pois é. E a gente vai falar um pouquinho também sobre uma questão que chegou na caixinha, mas eu não vou adiantar, não. Eu tenho que me segurar para não atropelar os assuntos. Mas você foi a primeira pessoa em que eu pensei. E você lê as obras no espírito que a gente lê as obras aqui, que é nesse espírito de leitura por prazer, de imersão, de cultivar isso, né? Tem depoimentos muito legais das mães sobre isso, sobre essa redescoberta do prazer, de ler um livro, né? Porque Sim. um dos depoimentos que eu recebi, é, eu gostei muito de receber que a mãe disse assim, ela é mãe de um bebezinho, e ela falou, Marcela, fazia muitos anos que eu não lia um livro assim com total interesse, né? Que ela gosta muito de ler, mas ela passou a ler obras muito com aquela ideia de formação literária. Então ela fica muito preocupada em ler obras complexas, obras difíceis, obras que muitas vezes ela não consegue terminar. E com essa obra do clube, ela disse que ficou acordada até de madrugada para ler e acordou mais cedo de manhã para Ah, poder ler. E eu falei, é que justamente legal. isso. Isso é muito legal. Essa é a experiência que a gente tem que ter com a leitura, acima de tudo, né? Com certeza, né? Eu acho que também, por mais que a gente não conheça o livro, né? No sentido de que é muito mais fácil a gente conhecer o filme, né? O filme foi o primeiro contato, as pessoas conhecem no imaginário, até porque foi o filme que, de certa forma,
colocou essa história na cultura em geral. Então, se você for assistir uma peça de teatro, se você for assistir um musical, enfim, o que você vai ver é a história do filme mesmo. E aí, quando você chega no livro, você tem a impressão de que vai ser a mesma coisa, e embora a gente tenha um fio ali condutor parecido, tem muitas diferenças. Essa foi a sensação quando eu comecei a ler esse livro, ainda mocinha já, mas eu tinha visto durante toda a infância o filme, que eu realmente gosto bastante. Mas a experiência de ler o livro me dava essa curiosidade, né? Aquela história que, na verdade, você não conhece. Você acha Exatamente. que conhece. E isso é bem instigante, eu acho, para quem lê adulto, né? Isso foi recorrente nos depoimentos. Foi recorrente. As mães diziam: olha, eu achava que eu conhecia a história. Algumas até disseram: eu não gostava da história porque eu não gostava do filme, ou eu não gostava das adaptações. Eu tinha lido adaptações e não tinha gostado. Confiei na indicação e li e me impressionei, né, com a história. Então, essa era justamente a experiência que eu queria que as pessoas tivessem e graças a Deus, Que muitas legal. tiveram. Foi muito legal. Lu, antes da gente entrar especificamente no mais sobre a obra, eu queria que você falasse só mais um pouquinho sobre você, sobre a sua família. Seus meninos estão com quantos anos mesmo? 10, acabou de fazer 9 e 4,5. E aí, esse é o último ano de homeschooling de vocês. Vocês têm uma longa história, né, com o homeschooling e Exato. com a leitura em Uma voz longa alta. história. Vocês ainda Muito leem em voz boa. alta? Eu leio todos os dias ainda, tanto porque eu ainda leio muitos livros que dá para você ler numa sentada com o mais novo, Uhum. o de 4, que eles também ficam ao redor porque fazem tudo junto sempre. Quanto a gente tem um romance, né, que a gente lê, um romance infanto-juvenil que nós lemos, e aí eu dou um intervalo antes de passar para o próximo. Digamos que a gente lê, aí passa uma semana e meia, 2 semanas, e aí eu escolho um outro justamente para gerar também expectativa, né? Porque quando eu emendava um atrás do outro, acabava perdendo a graça com relação ao próximo título, não gerava aquela expectativa, não tinha aquela chance de dar uma conversada antes, né? Nem de Isso, refletir sobre o último, que tudo isso faz parte, né? Inclusive, os exatamente. clubes que a gente faz de leitura do livro é justamente porque esse momento fora de você simplesmente ler o livro é muito importante. Então, aqui sim a gente continua lendo em voz alta e vamos continuar até isso fazer sentido. Eu espero que muito tempo. Exatamente, exatamente. E isso varia de filho para filho. Tem filho que já vai se cansar depois de um certo tempo, quando ele já estiver lendo bem, sozinho e não quiser mais. Outros já, mesmo quando estão lendo bem, gostam Sim. do momento da leitura em voz alta, né? Eu sempre cito o exemplo lá do livro da Alice Osman, que inclusive é uma grande fã de O Mágico de Oz. A Alice Osman, esse sobrenome, ela inventou Por causa baseado no livro. disso. A Alice Osman escreveu o livro The Reading Promise, onde ela conta que o pai dela leu para ela em voz alta dos 9 até as vésperas dela entrar na faculdade. E eles leram tudo juntos, obras de Shakespeare, Dickens, tudo, né? Então é uma experiência que não tem realmente data de validade, né? Você pode Porque é fazer interessante enquanto assim fizer que sentido. antes as pessoas liam em voz alta, até para si mesmas, né, Marcela? Você que Sim, estuda bem isso, sabe que, na verdade, um costume de ler em voz alta, ele realmente é para adultos, né? Começou para adultos, depois é que ficou mais que a leitura individual silenciosa realmente ela tomou conta realmente do que é a leitura. A gente entende que hoje é você chegar, ficar sentado sozinho e ler. Mas muitas vezes os filhos podem se cansar da leitura em voz alta justamente porque a gente continua com aquela visão infantil, então, bom, né? Passou a fase de livros infantos juvenis, então não vou continuar mais a leitura em voz alta. Mas é você migrar para outras coisas, mais exatamente. adolescentes e depois adultas. Eu lembro que meu pai ele lia bastante, até trechos dos livros que ele estava lendo, né? Às vezes, não necessariamente eu vou sentar aqui e nós vamos ler todo o livro, mas olha, meu pai se empolga, olha, vou ler esse conto aqui, esse conto dessa coletânea que eu estou lendo. E aquilo era incrível, né? Porque
é muito bom você ver alguém que está gostando da história, é, mostrar o quanto ela está gostando, fazer algum comentário, dar algum insight, né? Isso Exato, realmente faz toda a diferença, cria uma conexão com a história, realmente. exato. A beleza da leitura partilhada, da leitura em voz alta, é essa conexão humana que acontece. E as histórias foram feitas para gerar essas conexões, né? Então, Exatamente. ela resgata algo que é muito próprio da literatura. E sobre essa questão da leitura em voz alta ter sido padrão durante muitos anos, eu sempre gosto de lembrar do episódio em que Santo Agostinho vê Santo Ambrósio lendo de forma silenciosa. E ele ficou impressionado. Uhum. Então, E o que, que ele está fazendo, né? você veja que as confissões de Santo Agostinho foram escritas pensadas para serem lidas em voz alta, né? Isso é uma coisa que a gente hoje não se dá conta, né? Então é Sim. isso, esse é o espírito mesmo. E por isso você tinha que ser a primeira pessoa a fazer a live do Clube do Livro. Lu, antes de entrar os depoimentos foram tão legais, tão legais. Eles tocaram em vários Ah, pontos que quero você ouvir. já mencionou aí. Mas antes, deixa eu só silenciar meu computador aqui, porque senão eu vou ficar recebendo Tá. notificação aqui, peraí. E o som da minha notificação é muito ridículo. Teve uma mãe, várias mães, na verdade, que me questionaram sobre a questão da bruxa boa, as bruxas boas que aparecem na obra. Né? Como é que ela explica isso para criança e tal. Primeiro, eu não recomendo leitura de O Mágico de Oz para crianças muito pequenininhas, como eu não recomendo leitura de livros de capítulos para criança muito pequenininha. Embora eu saiba que alguns pais fazem isso e gostam de fazer e dizem que o filho se lembra da história, etc, etc. Faça o que faz sentido para você, né? Mas eu acho que para conversar sobre as obras, para a gente ter um aproveitamento melhor da história, realmente é preciso um pouquinho mais de maturidade, de capacidade de refletir, né? E não só de se Sim. lembrar, né? Então, alguns problemas que alguns pais se colocam, eu acho que pode ser um problema com uma criança muito novinha, assim, de 3 aninhos, né? Uhum. A criança às vezes se lembra de, mas bruxa não é sempre má, então como é que tem uma bruxa boa, né? Mas sobre isso, eu queria trazer para o pessoal esse livro aqui. Não sei se você conhece, Lu, Magos, Fadas e Conheço. Bruxas. Quase tudo que Sim, da você queria Companhia das saber. Letras, né? Sim, Sim. é da Companhia das Letrinhas. É escrito pela Heloísa Prieto, que, aliás, escreve muito bem. É uma escritora que escreve bem. Mas então aqui logo no comecinho ela fala: você sabe qual é a diferença entre uma bruxa e uma fada? E eu falei, gente, eu preciso trazer isso pra live, porque Ai, meu acho Deus. que vai tranquilizar o coração aí das mães. Mas eu vou ler, eu peço permissão aqui para ler um trechinho, tá? Todo mundo pensa que as bruxas são sempre feias e más, e as fadas boas e maravilhosas. Mas talvez a resposta não seja tão simples assim. Antigamente, quando se contava a história da Bela Adormecida, a vilã era uma fada. Inclusive, Uhum. em muitas versões que a gente encontra hoje, ela é uma das fadas que não foi convidada, né, para o batizado. Ofendida por não ter sido convidada para a festa de batizado da princesa Aurora, a fada madrinha passou a agir feito bruxa. Em um passado muito longínquo, antes de serem inventados os livros, quando as pessoas se sentavam em frente ao fogo para ouvir histórias, acreditava-se que se uma fada fosse poderosa, mas deixasse que a raiva e o rancor dominassem seu coração, terminaria se transformando em bruxa. E ao contrário, se uma bruxa se apaixonasse, sentindo-se querida e amada, a felicidade faria com que ela se tornasse uma fada. Infelizmente, é raro isso acontecer. As pessoas ainda sentem muito medo das bruxas. Ninguém quer fazer amizade, muito menos casar-se com uma delas. Aí aqui ela já muda de assunto, já vai falar de algumas bruxas famosas aí das histórias, mas é isso, as pessoas às vezes ficam com uma ideia muito engessada Sim. dessas figuras, quando eu acho que não implica nenhuma confusão moral. Eu acho que confusão moral é quando você apresenta o mal como bom, Como né? bem. Ou Exato, o feio como exato. belo, né? Mas quando a história deixa isso muito claro, e o Mágico de Oz deixa isso muito claro o tempo todo, né? Inclusive há Sim. afirmações explícitas no livro: o bem é maior que o mal, né? Não há confusão moral nenhuma, e, enfim.
Acho que essa explicação pode ser Não, aí uma perfeita, né? Muito perfeita. tranquilização, né? Esses nomes nos contos de fadas, a gente percebe versões, não só essa, mas a da Rapunzel também, que às vezes esse termo é ambíguo. E eu lembro que eu li em um lugar uma vez que a escolha de traduzir para bruxa foi uma escolha bem americana mesmo, né? Em que quando você tem versões, por exemplo, que são traduzidas do alemão, no caso dos contos dos Grimm, você vai ter essa questão da fada, quase sempre vai ser fada ou feiticeira, né? Uhum. O bruxa mesmo, ele é mais introduzido a partir das traduções de língua inglesa. Sim, Então, é uma coisa interessante, porque às vezes a gente cria um imaginário bem engessado. Não, eu tenho certeza, né? Bruxa é porque é má. Inclusive, eu tenho um episódio no meu canal que chama A Bruxa no Conto Maravilhoso. Quem quiser sim, é assistir, vai verdade. lá no canal. Que fala sobre isso, que fala da própria origem da bruxa, como mesmo bruxa, ele vai ter uma ambiguidade, né? Que vai ser bruxa mesmo, já não é uma questão de tradução, mas o que vai definir realmente o comportamento moral para saber se ela é boa ou má, né? Exatamente, exatamente. Se ela E eu faz acho isso, maldade, ela é má. exatamente. Inclusive no próprio Mágico de Oz há um questionamento assim, né? A Dorothy diz, mas não, eu achei que todas as bruxas eram más. Aí, não, não, isso é um Exato. grande engano. É uma coisa bem da literatura americana mesmo. Sim, E o Mágico de Oz perfeito. acaba sendo um conto de fada bem tipicamente americano. Ah, foi bom você ter falado nisso. Você já deu o gancho porque eu ia falar em seguida. Aqui na edição nessa edição comentada da Ah, eu Zahara, tô com ela. pois é uma edição muito Só que boa. eu tô com a edição sem comentário. Pois é, essa questão dos comentários, eu acho que eles às vezes atrapalham. Eu acho legal que a pessoa faça uma primeira leitura sem ler os comentários, mesmo Uhum. porque É bom mesmo. os comentários às vezes colocam ideias, colocam palavras na boca do autor, né? Às vezes querendo dizer que o autor quis expressar X ou Y, quando a gente não sabe se ele quis expressar isso mesmo, né? São interpretações que foram feitas posteriormente e às vezes muito equivocadas, né? Mas E então, mesmo que tenha sido, né, Marcelo? o que Ainda que tenha importa, né? sido, né? A história é É a só mais história, uma né? leitura. Exato. Às vezes, ó, eu tenho um amigo que é poeta, o Marra Signorelli, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele estuda muito a poesia, né? E ele fala assim: às vezes, ou muitas vezes, o poeta não é o melhor intérprete do seu poema. Exato. Então, Ele já isso criou, né? mas na apresentação, o Martin Gardner, eu acho deliciosa essa apresentação que ele faz aqui. Ele chama o Mágico de Oz de o maior conto de fadas americano, né? O maior conto de fadas nacional. E ele fala assim que os críticos torcem o nariz pro Mágico de Oz e pro autor, né? Pro L. Frank Baum, como se ele fosse um autor de uma categoria inferior, né? Essas historinhas Sim, que ele sim. escreve não têm muito valor, É. né? E ele fala assim: felizmente as crianças quase nunca escutam tais opiniões eruditas. E aqui mais para frente ele diz assim: ah, aqui, minha voz hoje está muito ruim. Bebe água. Tô bebendo o tempo todo. No entanto, todos esses anos, no entanto, todos esses anos após terem sido escritos, as crianças ainda viram as páginas dos livros de Baum sobre Oz com apaixonado deleite. De certo, é apenas uma questão de tempo até os críticos desenvolverem curiosidade suficiente para lerem eles próprios os livros. Quando fizerem, ficarão perplexos ao descobri-los bem escritos, ricos em empolgação, humor e filosofia, e com uma imaginação criativa constante da mais alta ordem. E eu achei muito legal, porque isso que o Martin escreveu vai muito ao encontro do que eu recebi nos depoimentos das mães, né? Muitas Sim. dizendo que tinham preconceito com a obra,
porque achavam a obra bobinha, achavam a história bobinha, achavam que não iam tirar nada de proveito do livro infanto-juvenil. Imagina, eu ler um livro infanto-juvenil, né? Eu aqui, do alto dos meus quase 40 anos, com diploma. A verdade é que os bons livros infanto-juvenis, eu particularmente os considero o melhor tipo de livro, quando ele é bom mesmo, porque Uhum. geralmente eles são privados de certos assuntos, né? Certos temas, assim, a gente não tem, por exemplo, cenas de violência, né? De coisa muito sangrenta. A gente Uhum. não tem cenas de sensualidade e tudo. Eu acho que são leituras muito boas, né, nesse sentido. Isso assim, eu tô falando das boas obras infantis juvenis. E elas, justamente, como é que eu vou dizer? Capitalizam a simplicidade, né? Você não precisa de uma história muito complexa, você não precisa de uma linguagem eruditíssima para fazer uma boa história. Uhum. Eu acho que o maior exemplo Sim. disso talvez seja a Teia de Charlotte, né? Que é um livro super simples e que, no entanto, Nossa. você lê e relê e muitos adultos consideram a Teia de Charlotte o livro da vida deles, né? É, é um livro que marca mesmo a gente. Então, alguns mães disseram que, olha, eu não imaginava que um livro infanto-juvenil pudesse me despertar tantas coisas. Essa é a sensação mesmo, né? Porque acaba que muitos não tiveram esse momento de ler na juventude. Acaba que fica muito assim. Na infância, às vezes, tem aquela presença do livro, e aí depois os livros da escola são, em geral, chatos, ou são cobrados apenas na prova, o que faz com que muitas pessoas não leiam nem esses livros, que apesar de às vezes não serem os melhores, mas você conseguiria tirar um proveito. Então, fica aquela coisa que a pessoa não conhece mesmo os livros infanto-juvenis. Pensam que são bobos, mas não leram, não têm essa experiência. E quando leem, ficam, nossa, uau, né? É. E Lu, qual que é a sua opinião sobre a literatura infanto-juvenil brasileira? Porque eu vou dizer o que eu acho. No Brasil, a gente tem uma literatura infanto-juvenil, é claro, mas ela parece que ela oscila entre uma coisa madura demais ou vida real demais, né? Se a gente for pegar, por exemplo, sempre me perguntam sobre o meu pé de laranja lima. E eu acho uma obra triste, né? Triste, triste, triste. Eu leio, eu fico triste. E tem muita obra desse jeito. Ou então parte para um besterol, assim, Uhum. totalmente nada a ver. Assim, eu me lembro, gente, eu me lembro quando eu era menina, eu tive que ler uns livros na escola do tipo Sangue Fresco. Você já ouviu falar sobre isso? Ai, se Nunca alguém li gosta esse, mas desse eu sei livro. qual é. Gente, Eu sei qual é, nunca li. eu tenho pavor desse livro. E a gente já tinha idade, assim, a gente devia ter uns 12 anos quando estava lendo esse negócio. E livros desse tipo, né? Que são umas aventuras muito bobocas, muito nada a ver, muito forçadas, não são convincentes, não tocam em nenhuma questão realmente séria da vida. E aí eu falo, a gente tem que recorrer às traduções, né? Aí vivem me pedindo isso, mas Marcela indica obras em português. Eu falo, não, tá, ó, lá no canal do YouTube da Luciana Lachance tem um monte de obra. Tem um episódio, inclusive, que você fala sobre. Eu não me lembro o título do episódio, mas eu me lembro que você indicou várias obras lá, eu até comprei algumas para infanto juvenil. A impressão que você tem também é dessa escassez, assim, do tipo, não dá para fugir das traduções, porque a gente não dá para ficar no que tem só no Brasil. Não, não dá para ficar só com o que tem aqui, mas é um caminho que você tem que aprender a percorrer. É difícil no começo, porque nós temos que pensar assim, a gente está falando de um livro do Mágico de Oz, por exemplo, que está muito ligado à própria tradição americana, é um conto de fada americano, que vai ter uma ligação muito grande com a literatura de língua inglesa, porque a gente tem que pensar na literatura como uma literatura de língua, né? O que acontece aqui que eu realmente não entendo muito é que em língua portuguesa a gente tem uma boa tradição de literatura e de literatura infanto-juvenil também, por exemplo, em Portugal. E essa literatura acaba não acaba nunca chegando mesmo para a gente. E o que acontece é que houve uma não influência
na nossa própria literatura por conta disso, né? Então, o que prevalece aqui são dois caminhos. Primeiro, um caminho muito de textos de memória, então, são aqueles escritores consagrados que escrevem a partir da própria infância, que é uma coisa legal, mas você vai perceber uma predominância muito grande desse tipo de literatura, né? Que é essa coisa realista que você falou, essa coisa triste, né? É sempre muito por esse lado. E a gente tem um problema editorial aqui também, né? Então, há muita literatura infanto-juvenil que é, na verdade, como é que eu posso dizer? Ela é bancada, né? É por demanda. Então, a gente tem uma produção que é assim, né? Então, um escritor é consagrado, ele passa a ocupar as estantes, os patrocínios, ele escreve sobre demanda, ele escreve sobre, né, os temas da atualidade, tem essa coisa aqui do paradidático. Aqui a gente tem um mercado editorial que, por fazer, não se sustenta, ele se sustenta, sobretudo, através do investimento em bibliotecas. Então, são livros que vão ocupar aí as listas de escola e tudo mais. Então, a gente tem uma dificuldade nesse sentido, né? Agora, por exemplo, se a gente pensa na literatura para criança na nossa própria língua, como poesia, como cordel, que eu sempre indico muito, né? Uma literatura enraizada, de cultura popular, né? Que a gente, por exemplo, pode aproveitar muito esse lado, porque é a nossa fantasia, né? A gente se pergunta muito onde está a nossa fantasia. Nossa Sim, sim. fantasia está nessas rimas, está nas quadrinhas brasileiras, está nos contos populares do Brasil, que o Câmara Cascudo reuniu, Uhum. está nos cordéis. E aí que você vê, por exemplo, já que a gente está falando do Mágico de Oz, tem uma produção que tem alguns problemas, uma produção de televisão, tem alguns problemas assim de algumas cenas inadequadas, que aliás faz parte da tradição brasileira de filme, que é o Hoje é Dia de Maria, que é lindo, magnífico, e ele reúne ali várias histórias de cordéis e várias histórias do Câmara Cascudo. Essa é a nossa fantasia, né? E Uhum. quando você vê aquela trajetória ali, é uma trajetória linda. A menina é sertaneja, ela encontra vários personagens do nosso universo de fantasia. Agora, é aquela coisa, o que é tipicamente americano que a gente vê aqui é isso aí. A gente vai ver o Kansas, vai ver a figura do fazendeiro. Falta também, eu acho, a gente abraçar a nossa própria cultura e dizer assim, não. E depois dar no Ariano Suassuna, que é o nosso Shakespeare Exato. brasileiro, né? É. Então, é um caminho que a gente tem que percorrer muito pela poesia, eu acho. E a gente tem muito e muito na cultura oral, né? A cultura oral de contos de animais, nós temos as nossas próprias versões de contos de fada e tudo mais. Agora, o que falta também aqui? Investimento, ilustrador. A gente olha muito Ela- essas outras ilustrações, essas edições belíssimas, e aqui às vezes a gente não tem isso, então, né? Tudo isso valoriza demais um livro, Sim. sabe? Você pegar um livro de contos de fada muito bem ilustrado, aquilo valoriza. Aí quando você vai ver de repente os contos orais, é uma capa, contos orais de Câmara Cascudo. Pá, a capa texto, 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 misturado textos que poderiam ser lidos pelas crianças com textos que não dá para ler ainda, que é algo que a tradição dos contos de Grimm fez ao longo do tempo. Então, ele consagrou para as crianças aqueles contos que dá para elas lerem, né? E você tem outros que não. Aí você pega uma obra completa, você vai ver ali que tem umas coisas bem inadequadas, né? Mas, ou seja, é um caminho que envolve muita coisa realmente. E na literatura infanto-juvenil mais contemporânea, a grande dificuldade é justamente isso. Como que você vai ter escritores escrevendo realmente naquela paixão por escrever, uma tradição literária, literatura, pela arte, né? Se o mercado editorial ele não se sustenta assim, é Uhum. muito difícil. É difícil. É difícil. E quanto ao que você falou, que é justamente isso. Nós temos um tesouro poético, nós temos um tesouro literário, mas ele está em obras praticamente para pesquisadores, para estudiosos do assunto. Ele não está pronto para o consumo do pai que quer ler para o filho.
Então, precisa haver um trabalho de seleção daqueles textos que são mais adequados para leitura para crianças. Precisa ter um trabalho de ilustração, de apresentação mesmo dessas obras. Eu vejo o cuidado que os ingleses e os americanos têm, por exemplo, com aquelas rimas da infância, as nursery rhymes, né? Você Sim. encontra milhares de obras lindas que você vai ler para um bebezinho de colo, desde uma criança maior, com deleite, porque as rimas são ótimas e as ilustrações são maravilhosas. Nós temos abundância dessas rimas em português também, mas quando você vai procurar, tá em edições amareladas, Uhum. misturadas com outro tipo de história também, né? Então você vai ter as rimas da infância, mais uns contos folclóricos, mais uns negócios assim. Sim. Enfim, Que nada a ver, né? o pai realmente não sabe como consumir aquilo, né? Exato. E E isso falta é muito ruim envolvimento para e nossa formação. e é uma coisa assim que depende de incentivo, mas esse incentivo também depende de uma cultura de mais leitores. E eu vejo que isso está começando a mudar já, porque eu tenho visto que agora há muito mais espaço, comparando com a minha infância, né? Sim, Até achar o Mágico de Oz era difícil. sim, Mas hoje, com toda essa questão do financiamento coletivo, novas editoras tendo possibilidade de lançar, as pessoas podem se tornar ilustradoras muito mais facilmente, né? Porque é sim. algo que exige muito recurso você se tornar artista no Brasil, ainda mais ilustrar nesse nível, ainda mais receber por uma grande ilustração, né? As pessoas É precisam pagar suas contas, né, Luciana? exato. Então, olha, mas você percebe também que quando a demanda de leitores ela vai crescendo, o mercado começa também a se ajustar rapidinho, sabe? Sem dúvida, Então, sem dúvida. então essas iniciativas, né? Onde que a gente imaginaria falar de literatura ter realmente um público? Não imaginava isso, né? E, na Sempre verdade, esteve. quanto a gente alimenta, e quanto a gente alimenta, tem gente que fala assim, nossa, a Marcela indicou o livro, a Luciana indicou o livro, acabou, entendeu? E acaba mesmo, né? Acabou, E você fala, acaba por que mesmo. que não põe de novo? Tem um ano que esse livro acabou. Por que que não volta? Uhum. Não, e você Mas é percebe muito... o seguinte, que a Nova Fronteira reeditou os livros da fé, dos heróis e o livro das virtudes, graças a um público muito parecido com Exatamente. o que está ao nosso redor. Exatamente. E os editores ficaram impressionados com o sucesso desses livros. O dos heróis já esgotou de novo, Eles não né? esperavam que esses livros fariam tanto sucesso. Então, Sim. realmente é um movimento que tem que acontecer em todas as bases, né? Mas a base de pais lendo em casa para os filhos é muito importante, porque se a gente for depender só da demanda das escolas, a gente vai continuar com esses autores que estão aí há 20 anos. É, a coisa não muda, né? É impressionante, assim. Eu recebo comentários demais, assim, no direct. Ah, mandaram ler tal livro. Eu falo, gente, quando eu era menina, mandavam ler esse livro já era ruim. Será que ele melhorou de lá pra cá? Ai, ai, ai. Mas, enfim, é por isso que é muito bom que as mães mandem e-mails, os pais mandem e-mails para as editoras, cobrando certos livros, porque elas vão Sim, percebendo esse interesse, né, e esse desejo. Então, a internet tem exatamente. facilitado muito isso aí também. Muito, muito. Agora, Lu, eu queria ler o primeiro depoimento aqui, que Sim. é bem legal, ó. É da Darla, Darla Dalboni. Ele eu vou ler inteiro, porque alguns eu Ah, não vou ler inteiro, eu tá? acho Por que eu questão de conheço tempo. ela. É uma fofa. Ah, então, Eu ela fala de conheço. você. Ela diz assim, que venho aqui contar um pouquinho da minha experiência de ler O Mágico de Oz. Bem, conheço essa história desde criança, não por lê-la, mas por ouvi-la. Uma espécie de leitura em voz alta, ouvida muitas e muitas vezes através de um disco de vinil roxo. Ela até mandou a foto, eu me lembrei da minha infância, meu Deus! Tinha aqueles discos de histórias coloridas. Coleção de Alguns eram pequenos, assim. sim. Ai, que saudade. Que nosso pai nos presenteou e que fez com que ela habitasse o meu imaginário desde então e que fosse uma das minhas histórias favoritas também. Meus pais tiveram pouco estudo, mas de alguma forma fizeram a leitura em voz alta conosco, seja através das rimas do meu pai ou da leitura memorizada do salmo da minha mãe. Sempre gostei muito de livros infanto-juvenis. Até ficava com uma certa vergonha disso, aquilo que a gente falou, gente. Imagina eu lendo livro de criança.
E o seu clube de leitura me trouxe um sopro de alegria, um novo ânimo, um renovo mesmo. Quando vi que O Mágico de Oz seria o primeiro livro, eu ouvi Deus sussurrar em meu ouvido. Eu estou te vendo, eu estou te ouvindo, eu estou contigo. É legal que ela é uma coisa que acontece agora, que ela se lembra de algo do passado e a gente vê que as coisas que acontecem na nossa infância vão nos lembrando de quem nós somos, né? De onde Sim, isso é nós verdade. viemos e que as coisas estão fazendo sentido, os fios estão se encontrando, né? Sim, Em algum lugar, né? Aí ela agradece, diz que está quase terminando o livro e me deliciando com detalhes que não conhecia, buscando aprender a ler sem ficar querendo achar mensagem aqui e ali. É uma coisa que a gente sempre fala, né, Luciana? sim, é Para com verdade. essa mania de ler tudo como se fosse fábula. Mas ler com alegria, com entrega, vivendo a história e me sentindo com cada personagem. Outra alegria foi saber que a Luciana faria esta primeira live com você. No meu primeiro puerpério, ela me trouxe esse fôlego novo com os 30 contos em 30 dias. Foi uma experiência incrível e que me fez muito bem. E agora, no meu segundo puerpério, aqui estou. Acho que Deus quer me dizer algo com isso, não é? Aí ela agradece e diz que nos ama. Lindo. Ai, que bonitinho. Ai, eu até fiz uma live com ela depois desse evento, porque ela realmente foi muito participativa, muito engajada na leitura. E a gente vê como é o que eu digo pro pessoal do clube. A vida fica melhor quando a gente lê. Isso eu acho que é para qualquer pessoa. Às vezes a gente Sim, está num momento de aridez, está numa fase assim ruim, e aí às vezes a gente fica, o que está errado? O que está errado? Às vezes é só a sua imaginação que está muito pobre e sim, você só está conseguindo ver as coisas de uma determinada forma. E aí você lê uma história, ou lê uma biografia, ou lê alguma coisa e você fala, nossa, como eu tava. Você entra no túnel, né? Você fica com aquela visão de túnel, assim, você só consegue ver mesmo o problema que está na sua frente, né? E eu acho que essa é a. Nós fomos feitos para ouvir histórias, né? Jesus Cristo já sabia disso, saiu contando história aí. nossa, nossa mente, né, a imaginação, ela sente fome. Então, ela precisa realmente ser alimentada, porque se você não alimenta, ela vai entrar em abstinência ou vai começar a querer ser alimentada de outra forma, realmente. O que a gente percebe ouvindo história, eu acho que é essa sensação de, nossa, agora eu estou saciado, né? Realmente era Exato, isso que eu precisava. exato. Aqui tem o depoimento da Patrícia também. Aqui, pessoal, eu não vou conseguir ler tudo inteiro, tá? Porque senão vai ficar muito demorado. Mas a Patrícia está lendo o livro com a filha dela de 10 anos. Ela está lendo e a filha dela também está lendo e marcando as partes mais interessantes. Aí eu Uhum. recomendei no começo que as pessoas fizessem o diário de leitura. Diário de leitura, pessoal, tem um destaque lá no meu Instagram, aberto para todo mundo. E o diário de leitura é um caderninho que você vai utilizar de uma certa forma para poder registrar os melhores trechos do livro, tá? E os pais estão convidando os filhos aqui a fazerem o diário, tem sido bem legal. Então, ela disse que a filha dela arrumou o caderno todo bonitinho, tá sendo bem legal. Sobre o que as personagens mais queriam, ela me respondeu de acordo com a história, mas disse que eles já tinham aquilo que queriam, né? Coragem, cérebro e coração, só não percebiam. E esse é o ponto, né? Todos os personagens já começam a história com tudo aquilo que eles desejavam obter. Até a Dorothy, né? Sim. Que logo no começo da história ela recebe os sapatos de prata, que ela não sabia do poder deles, e só no final ela descobre que ela já podia ter voltado desde o primeiro momento, né? E é muito legal que muitas crianças perceberam isso ao longo da história. Falaram, não, mas peraí, o espantalho, ele pensa assim, ele é inteligente, ele tá Ele sempre. é o mais Ele é inteligente o de mais todos, ele inteligente. resolve tudo sempre, né? Ele que dá as ideias. Eles, eu não posso ajudar porque eu sou burro. É, e realmente. É isso mesmo. Então, esse foi o depoimento da Patrícia. Tem aqui o depoimento da Maria Elisa. Não foram muitos depoimentos, então eu vou conseguir passar por todos. Maria Elisa, ela disse assim: isso aqui que ela falou é bem legal. Ela falou que ela viu que o livro dá muito gancho para reflexões, né, sobre os valores fundamentais do ser humano, né, sobre a coragem, a generosidade, a amizade,
a amabilidade, o altruísmo individual, a confiança que devemos depositar em nós mesmos, né? E que o importante não são as coisas que nos passam, mas o que fazemos com elas, né? E isso é um ponto bem interessante do livro. Eu acho que, sobre a Dorothy, principalmente, é, eu acho aquele começo do livro. E, Lu, eu fui conhecer esse livro aos 37 anos. Eu não conhecia, eu não tinha lido o livro. E eu fui uma criança que assistiu muito filme, mas esse filme eu não vi, por algum motivo, ele Tu nunca viu, entrou na não? minha casa. Não! Ah, E tá. aí eu não conhecia nada. Foi uma surpresa do tipo, quando eu tinha 28 anos, eu descobri que o Darth Vader era o pai do Luke Skywalker. E as pessoas, Exato. onde é que você esteve nos últimos anos? Então eu tive muitas surpresas com o Mágico de Oz, porque realmente era tudo novidade para mim. E eu falo assim, tá vendo, gente? Primeiros encontros são importantes. Eu não recomendo que você espere 37 anos para ler um livro infanto-juvenil. Mas se você apresenta muito cedo, eu acho que perde um pouquinho do primeiro encontro, né? Das surpresas do primeiro encontro, né? E da capacidade de você se admirar com as coisas e tudo. Mas então, sobre a figura da Dorothy, o que me impressionou muito no começo foi que as coisas mais absurdas estavam acontecendo e ela, em momento nenhum, se desesperava ou pensava em se acomodar. Do tipo, tá tão legal Uhum. aqui, olha que lugar bonito, não quero mais voltar, não, voltar pro Kansas, né? Que coisa, aquele lugar feio. Inclusive, tem um diálogo engraçadíssimo dela com o espantalho, né? Em que ele diz: por que você não fica aqui? Aqui é tão bonito. Ela, você tá falando isso porque você não tem miolos. Porque se você tivesse, você ia saber que não há lugar como a casa da gente. Aí ele diz, sim, se as pessoas não tivessem miolos como eu, todos iam querer viver aqui, nesse lugar maravilhoso. Muito boa sacada, né? Ele é muito Pode ver. irônico o livro todo, o autor. Ali você vê o Baum sendo irônico. Olha, né? Graças a Deus as pessoas têm cérebro e querem morar no Kansas. Muito bom. Muito legal. Ai, Deus. Ai, ai. Mas então, essa característica da Dorothy de olhar para frente, né? As coisas acontecem, parece que ela vai perder a esperança, mas ela fala, não, o que eu tenho que fazer agora? Qual é a próxima coisa, né? Ela olha para frente, para frente. E eu me lembro que uma vez, muitos anos atrás, eu tive uma conversa com uma pessoa sobre exatamente essa característica. A gente tinha visto um filme chamado Detachment. Eu acho que ele não tem tradução. Ele tem esse título em português, né? Detachment. Eu acho que é. Com aquele cara que fez o pianista, que tem um narigão, tipo o meu, assim. Ai, Ele faz o papel de um professor que dá aula para os mais diversos alunos. E aí os alunos têm personalidades bem marcantes, né? E tem uma menina que é uma menina muito problemática, ela é complexada porque ela é gorda, e o pai dela é abusivo, o pai dela humilha ela quer ser artista, e o pai dela acha aquilo ridículo e tal. E tem uma outra personagem que também tem uma vida bem complicada, ela vive na rua, ela é prostituta, ela, enfim, tem uma vida bem, bem difícil também. Só que as duas têm atitudes completamente diferentes, né? Então, enquanto a primeira, ela remói muito o passado e ela fica lamentando a vida que ela não tem, a outra, as coisas vão acontecendo e ela olha para frente. Ela absorve aquilo e olha para frente, olha para frente, olha para frente. E o resultado é que a primeira acaba se matando, e ela faz uma morte pirotécnica para chamar a atenção de todo mundo, para fazer um negócio bem dramático. E a segunda a vida dela acaba se ajeitando lá na frente, né? Então, quando eu vi a Dorothy, eu falei, olha só, ela tem essa característica de não lamentar e não ficar reclamando e ir para frente, né? Então, foi o que mais me chamou a atenção na personagem dela. E aqui a Cristiane Denise, eu acho que foi o da Cristiane. Teve alguma pessoa que falou. Agora eu estou confundindo os depoimentos, mas vamos ver se foi esse aqui. A Cristine Denise, ela falou que está lendo para o filho dela de 12 anos. E olha que legal. O filho resolveu fazer um diário de leitura. Coisa que é geralmente a menina que gosta de fazer, né?
E ele gostou tanto da experiência que ele tá fazendo um diário de leitura agora dos Lusíadas. Ele tá lendo os Lusíadas e registrando os trechos que ele mais gostou. Aí ela diz: fiquei Legal. surpresa por ele ter gostado tanto do diário. Meninos não gostam muito de escrever. Enfim, está Sim, sendo muito proveitoso. Ela diz também. Ó, minha voz indo embora. bebendo água. Esse tempo também aqui tá muito oscilando muito, tá? Aí ela diz assim que ela tinha lido. Aqui, ó. Ela tinha lido para a filha dela adaptações de O Mágico de Oz e a filha não gostava da história por causa disso. As adaptações não eram muito boas. Aí ela falou que quando a menina entrou em contato com a obra original, tudo mudou, né? Ai, Cristine, É desculpa, a porque sua é mensagem um adaptação pouquinho. infantil, né? Bem infantil, ela fala. Desculpa, fala de novo? Provavelmente aquele tipo de adaptação bem infantil que a gente acha É, em feira, né? Deve ser. é, é. Inclusive, isso assim, eu entendo a tentação dos pais de recorrerem a essas adaptações, né? Porque querem apresentar a história e tal, mas não está apresentando a história, né? A Não é verdade é essa. verdade. A menos que haja. Bom, existem boas adaptações, né? Mas elas não são tão frequentes assim. Tem que olhar bem, tem que ler, tem que conhecer. O problema é esse: você vai ter que conhecer o original para você saber se a adaptação tá boa, né? Exatamente. Exatamente. Então, Então, é o trabalho duplo. é, Eu acho que aproveitar melhor a fase em que você pode ler outros livros. A gente fala muito disso, né? Ler mais livros ilustrados. Tem muita coisa para essa fase. Eu acho que os pais recorrem muito ao infanto-juvenil porque eles não conhecem as obras infantis. sim. Eles têm muitas memórias das obras infanto-juvenis. Então, às vezes, ele conhece Júlio Verne, né? Ah, não, eu tenho que ler 20 mil léguas submarinas, mas aí vai ler o quê? Vai ler a adaptação, né? Os Uhum, contos de fada, até o Patinho Feio, né? Quando a gente vai ler a história original de Andersen, ela é longa, uhum, cheia de nuances e comentários. uhum. Eu acho que adaptações é difícil encontrar, ainda mais um livro infantil como É, esse, que o original nem é muito conhecido mesmo, é mais o filme, né? Então eles ainda adaptam, às vezes, do filme, é, né? Que já resolveu bastante. sim. A adaptação é um negócio complicado. Eu não sou contra o uso de adaptações, mas tem que ser muito criterioso e pode correr esse risco da pessoa ler, não gostar e achar que não gosta da história, quando nem Sim. conheceu a história. Aqui tem um da Larissa, ela diz assim: ai, meu Deus, desculpa. Olá, leio muito para minha filha de 3 anos, mas nos últimos meses, por conta do trabalho, isso diminuiu. Fazer uma leitura para mim, para o meu deleite, era algo que não cogitava no momento. Tenho muitas coisas para estudar no trabalho e sempre estou muito cansada. Porém, aceitei o desafio e foi a melhor coisa que fiz. Foram 10 dias de leitura, mais ou menos, em meio a um período em que todos adoeceram em casa e bateu um cansaço e uma ansiedade. Ler e me deleitar com o Mágico de Oz foi como um refúgio no meio da turbulência. Me tocou, me emocionou, me fez pensar em tantas coisas. Nunca imaginei que me sentiria tão bem com um livro infanto-juvenil. Foi tão marcante que indiquei a experiência para uma amiga com crise de ansiedade. É o que a gente estava falando, né? As histórias curam Sim, mesmo, elas nos dão algo que a gente está precisando. A gente precisa, sim. nós precisamos desse alimento. Então, sou muito Muito grata bom. por essa experiência. Larissa Fernando. Bom, aqui. Esse aqui eu não sublinhei. Eu não fiz a tarefa de casa aqui. Mas aqui é da Vanessa Custódio. Ela colocou um trechinho que ela gostou. E aqui esse trechinho que ela gostou é um trecho que deixa bem explícito isso, né? Que no Mágico de Oz não há confusão entre bem e mal, né? Quando o chefe dos macacos alados, o trecho é esse, né? O chefe dos macacos alados voou na direção dela com os braços longos e peludos estendidos e um sorriso terrível no rosto horrendo.
mas foi só ver a marca do beijo da bruxa boa na testa da menina que parou na mesma hora, fazendo sinal aos outros para que não tocassem nela e disse: não podemos fazer nada contra essa menina porque ela é protegida pelo poder do bem, que é maior que o poder do mal. Isso me lembrou, Ela foi claro. o meu trecho preferido. Sim, eu marquei esse trecho também. E esse trecho, para nós cristãos, tem um Sim. significado todo especial, né? Que nós nos lembramos enfim, de como existe uma história que eu não me lembro exatamente dos detalhes, mas era assim, que o diabo tentou tentar uma mulher, só que ela estava em estado de graça, e ele falou, não, com essa não dá para mexer, porque Que legal. eu não me lembro dos detalhes, mas era assim. E esse foi o da Vanessa. Tem o da Thaís também, só tem mais dois, tá? Como são poucos, eu falei, eu vou ler todos, que aí eu prestigio Então, todo mundo que tirou um tempinho pra escrever. Lu, não fala claro. do seu tempo, tá? Porque já vai dar 1 hora, às vezes você tem Não, que... tá tranquilo, pode ficar tranquila. Vamos Tá levar bom, adiante. tá bom. A Thaís, ela disse que foi maravilhosa a experiência de entrar pro clube, ler Mágico de Oz. Ela leu para a filha dela de 8 anos. E aí, olha que legal. Naquela cena em que a Dorothy, ela tá prestes a subir no balão para ir embora, e acaba acontecendo ali a cena com o cachorrinho e o balão vai embora e ela fica para trás, a filha dela perguntou: mas mamãe, por que ela não ficou lá quietinha esperando? Por que o cachorro tinha que correr e ela ir pegar? E aí ela perde o balão, né? Uhum. Aí a Thaís disse assim: aproveitei e disse para ela: filha, às vezes as coisas não acontecem da forma como planejamos e está tudo bem. Pode ser que ela ainda tenha que viver outros momentos ainda ali com seus amigos. Isso serviu muito para nós duas, porque com a ideia de que sempre devemos dar conta de tudo, estar prontas para tudo, não perder nenhuma oportunidade, né? Sim, sim. Mas nem sempre as coisas saem como planejamos e está tudo bem. Ah, que lindo. Legal, né? Adorei. E é legal também que Muito quando você fofo. chega no final, você fala, puxa vida, mas a Dorothy passou o livro inteiro com as botinas de prato. Ela poderia ter resolvido o problema dela na primeira página. Aí o espantalho diz, mas aí eu não teria meus miolos. E o leão É diz, aí eu verdade. não teria minha coragem. Então é isso, a história tinha que acontecer. E a Caroline Martin, ela disse assim, que aqui ela fala conta uma anedota, né? Que ela tinha prometido pro filho que eles iam ver um filme juntos e tudo, e aí ela chegou em casa muito cansada e falou pro filho, filho, outro dia a gente vê um filme, agora a mamãe tá muito cansada. Aí ele falou, ah, mãe, será que dá pelo menos para você ler um pouquinho do livro para mim? Ela falou, ah, esses momentos são mágicos e espantam qualquer cansaço. É o que eu digo, a leitura em voz alta, ela é muitas vezes esse esse momento de vitória do dia, né? Um dia que deu tudo errado, saiu tudo diferente do que você planejou, você não conseguiu fazer quase nada. Aí o momento, lê uma história? Ai, tá bom. Vou fazer uma coisa que faz sentido. Então, Já gente, muito obrigada, viu, a todo mundo que mandou os depoimentos. Fiquei muito feliz de ler. E cadê o meu. Perdi o meu roteirinho aqui, Lu, peraí. Agora, pessoal, já que a Luciana não precisa ir embora, eu vou abusar dela mais um pouquinho. Lu, eu queria te fazer algumas perguntas que foram perguntas que eu propus lá no clube para o pessoal que leu o livro. Eu falo muito sobre a importância de fazer perguntas, não tanto para obter as respostas certas, mas para desenvolver o hábito mesmo de fazer perguntas, de pensar sobre os personagens, de valorizar a leitura que a gente está fazendo. E dessas perguntas, tem algumas aqui que eu queria te fazer. Que personagem se parece mais com você? o espantalho. Com Ah, que legal! certeza. Sabe, de vez em quando se faz de bobo, mas é muito esperto. Eu sou um pouco assim também. E eu Você sou uma sabe pessoa que que eu gosto de doar para amizade. E eu achei ele o mais próximo de Doris, talvez por ter encontrado primeiro, talvez por ser ele que resolve boa parte dos conflitos ali. Mas eu sempre me identifiquei muito com ele, né? Eu acho que eu já li umas 3 vezes esse livro e eu gosto muito dele mesmo. Gosto muito da maneira como ele o, intervém es- na o narrativa. espantalho é o meu personagem favorito do livro. Não é Ah, o o que eu, pessoal tava querendo saber. não é o personagem com que eu mais me pareço, assim, não é o com o qual eu mais me identifico, mas é o que eu mais gosto. Aí o
No meu caso, os dois, né? O que eu acho que eu me identifico mais, mas também é o que eu mais gosto. Pois é, eu quando li, eu falei, eu acho, olha só, quando eu vi essa pergunta, qual é o personagem que parece mais com você? Eu falei, eu acho que é a Dorothy. Mas o personagem que eu mais gosto é o Espantalho. Legal, muito bom. O que mais surpreendeu você nessa história? Eu acho que foi a história do Homem de Lata. Eu gostava muito do Homem de Lata do filme. E sempre ficava me perguntando qual é a história dele, porque ele já aparece paralisado na cena do filme, né? E eu sempre assisti esse filme muitas e muitas vezes. Esse e o filme do Alice no País das Maravilhas, minha mãe tinha um VHS, sempre colocava. Então, quando você vai vendo demais uma obra visual, você começa a imaginar algumas coisas que não estão ali, né? Uhum. Então, quando eu li essa história real do Homem de Lata, eu fiquei um pouco chocada. Fiquei muito surpresa mesmo, Muita gente né? ficou. Eu Porque é recebi uma vários história depoimentos no dentro da Instagram. história. Eu adoro quando eu vejo isso num livro, sabe? Em que ele pega um trecho da narrativa e conta um detalhe que aquele detalhe poderia ser uma história inteira realmente. Ele vai lá, acho que em 3 páginas, conta a história dele, uma história de esquartejamento que envolve a outra bruxa lá. Então aquilo me deixou bem assim, nossa, isso aqui realmente é surpreendente da história, né? E também todas as outras coisas que não estão aí no imaginário, os outros locais que a Dorothy e os outros personagens, eles passeiam. O quanto foi mais difícil também esse retorno dela para casa. Foi Uhum. algo que me surpreendeu, né? Uhum. Faz o filme parecer relativamente fácil dela chegar. Porque, na verdade, ela passa por muito mais desafios até o momento do balão. E depois do balão ainda tem alguma outra demanda, né? 2 demandas, Sim. mais ou menos, até o final, né? Então, realmente, eu fiquei surpresa. Nesse sentido, é um pouco parecido com a surpresa que a gente tem com o Pinóquio quando a gente lê o livro. Você fala, nossa, mas como é difícil até ele virar um menino de verdade. E eu também li recentemente aqui, eu li em voz alta o Pinóquio, o original. Nossa, como personagem é muito diferente. E depois eu É, descobri, na verdade, que o filme da Disney ele foi baseado numa releitura de um mangá, de é um, mesmo. um autor de mangá famosíssimo. Ele escreveu A Princesa e o Cavaleiro. E se vocês olharem, depois eu posso até te mandar, se vocês olharem o mangá, até a própria fisionomia do Pinóquio é toda a fisionomia desse artista, desse mangá, Eu não né? sabia disso. E o próprio Rei Leão também, ele é baseado no mangá desse mesmo autor, que é o Kimba, um mangá super famoso também, mais antigo que o filme. E aí você percebe também que essas releituras, elas às vezes têm outras fontes, né? Então você fica achando que vai cruzar ali, não é o livro, é a minha visão, mas é uma visão que nem o Senhor dos Anéis, né? Quando foi filmado. Era o livro, mas era toda uma obra artística que tinha. Você percebe que vários autores que ilustraram vão estar refletidos ali, mas o Pinóquio realmente muito diferente. É. É uma surpresa para todo mundo ler a obra original. Todo mundo fala, nossa, eu achava que eu conhecia a história. Eu acho que Sim. para mim, bom, tudo para mim foi uma surpresa. Eu não conhecia nada, realmente nada da história até ler o livro. E o que mais me surpreendeu é assim, a obviedade do. Gente, ó, lá vem o spoiler, hein? Do Mágico de Oz ser um impostor, né? Que eu não sabia. Então, você não Eu não sabia, sabia. realmente. Foi a revelação do tipo Darth Vader é pai do Luke Skywalker e eu não Sim, sabia. sim, sim. Eu não esperava isso. Eu ficava pensando, o que será que é esse mágico, né? Por que será que ele é tão poderoso? Por que será que as pessoas têm tanto respeito por ele e tudo? E um dos meus trechos favoritos do livro. Peraí, agora é a próxima pergunta, não vou me antecipar, não. A próxima pergunta é: tem alguma parte ou alguma coisa nessa história que você gostaria de guardar? Exatamente, eu tinha separado essa parte dos macacos alados, aquela citação que você leu agora no Ah, depoimento, sim. né? Isso realmente é algo muito bonito, né? Que a gente consegue falar bastante sobre isso. E também sempre me marcou muito esse retorno para casa, porque como a gente pensa, né? Você percebe que desde o início ela quer voltar para casa e não tem
você tem outras histórias muito significativas de um mundo assim. Por exemplo, Alice no País das Maravilhas, em que, na verdade, ela tem uma grande curiosidade naquele mundo até o momento que ela quer voltar para casa, né? Sim, É o quê? Ela fica, nossa, fica toda encantada. E a gente vê que Dorothy está muito mais comprometida em voltar logo para casa, né? sim. E Em por nenhum incrível que momento ela pareça, pensa em ficar. e eu acho mais realista, inclusive, porque eu acho que era o que uma criança gostaria de fazer, né? Ok, estou num parque de diversões maravilhosos, mas cadê os meus pais, né? É, Preciso voltar é para mesmo. casa. Então, essas duas coisas sempre foram uma coisa especial desse livro para mim. Nossa, esse livro, assim, tem muitos trechos que eu marquei, só para vocês terem ideia. O post-it é transparente, não vai dar para ver direito, mas assim, ele tá Ah, cheio. Ele tá cheio de post-its, porque depois eu transcrevo alguns, né? Esse trecho, eu marquei tanta coisa que eu acho que eu não vou transcrever tudo, mas. É, ah, diálogos muito engraçados, muito gostosos sim, e sacadas muito boas. Esse capítulo em que eles encontram o Mágico de Oz e descobrem que ele é um impostor, tem um monte de sacadas, assim, sim. Nossa, muito muito bom. interessantes. E quando esse aqui eu marquei, não é assim o life changing, né? Não é a coisa assim mais bonita do livro, mas eu rolei de rir quando o Mágico de Oz diz isso aqui, que ele fala assim, bom, porque o Mágico de Oz, para quem não sabe, vai ficar morrendo de raiva de saber, mas assim, ele é um embusteiro, né? Ele é um ventríloco, na verdade, ele engana as pessoas lá da cidade das Esmeraldas e tal. E aí ele diz assim: como poderia deixar de ser um embusteiro, disse ele, quando todas essas pessoas me obrigam a fazer coisas impossíveis? Tá bom. Gente, eu pensei tanto nisso, eu falei, caramba, quantos ídolos, né, se erguem porque as pessoas Tá. estão pedindo coisas impossíveis deles. E é uma maldade que essas pessoas continuem pedindo essas coisas dessas pessoas, porque eles continuam naquela posição ridícula e falsa, né, de fornecer todas as respostas, né? Então, isso ele, foi uma coisa muito sábia desse livro, né? Parem de pedir coisas impossíveis para as pessoas, parem de tentar as pessoas. Exato, né? Ai, Lu, olha, já é 1 hora de conversa. Eu adorei. Eu acho que a gente Eu tem. amei. Eu vou chamar você mais vezes, com certeza, porque Pode você é a chamar. pessoa que vive a literatura nesse espírito de alegria, de enriquecimento mesmo, da alma e de tudo. Então, eu gosto muito de você, viu? Eu acho seu trabalho muito lindo Ai, e rezo muito para que você seja muito abençoada aí com a sua família, tá? muito obrigada. Eu adorei, gente. Muito bom mesmo. Eu agradeço muito o convite. Eu que agradeço você ter aceitado. Pessoal, vocês desculpem, eu não vou ler os comentários aqui por causa do tempo mesmo, tá? Mas vocês podem, eu vou abrir uma caixinha. Ah, vou abrir? Já tá aberto? Não lembro se tem caixinha aberta. Se não tiver, eu vou abrir, tá? Que aí vocês coloquem as perguntas lá na caixinha. Tá bom? Então, um beijo pra E qual vai vocês. ser o próximo livro? Oh, Você vai falar? obrigada por me lembrar. Pro pessoal do Clube do Livro. Ai, gente, do pessoal do Clube do Livro, olha só o que aconteceu. O Instagram, eu acho que ele mudou a política de resgate de caixinha. Alguém me confirme isso, por favor, porque antes, quando a caixinha expirava, a gente conseguia resgatar as perguntas. E aí, eu fui fazer isso na minha última caixinha, quando eu pedi para vocês colocarem lá na caixinha, eu quero, para entrar no clube. E, gente, eu não consigo mais visualizar as respostas da caixinha. Sumiu tudo. Parece que o Instagram mudou a política de privacidade e agora ele sumiu com as respostas da caixinha. Ou seja, Nossa, eu não consegui adicionar vocês, não, acho que não vou conseguir, vou tentar continuar resgatando, mas acho que não vou conseguir. E vou dar outro jeito de vocês entrarem no clube, porque no clube eu tenho que adicionar vocês manualmente ao Close Friends. E isso eu preciso fazer 1 a 1, né? Eu preciso ver o nome de vocês e adicionar 1 a 1. Então, quando você clica no coração, você não consegue mais entrar. então, Teve uma vez que eu perdi uma caixinha, o que que eu fiz? Eu abri um destaque, daí eu coloquei a figura que eu tinha da caixinha e ficou lá no destaque. Aí depois eu cliquei, eu consegui eu ver o vou que que eu tentar tinha isso. repetido.
dar uma tentada para ver, mas isso foi há um tempinho já. Se foi questão de política, talvez não funcione, mas é uma dica. Vou tentar assim que acabar, porque, puxa vida, eu fiquei muito triste, assim. Eu esperei a caixinha expirar justamente para ficar mais fácil para eu adicionar as pessoas, porque enquanto você está adicionando com caixinha aberta, é loucura. Você Ah, não toda sabe mais hora quem vem que você mensagem. adicionou, mas, pois é, vamos ver se eu consigo resgatar. O próximo livro que a gente vai ler no clube é o Heidi. É um dos meus livros favoritos da vida. Eu amo demais esse livro. É lindo, Você nossa, gosta desse livro? gosto bastante. É Super outro que eu bom. conheci o filme, e aí depois eu descobri que tinha um livro, né? Nossa infância foi muito disso, né, Marcela? Muito Foi. marcada. A gente teve muito acesso através dos filmes, o que foi bom porque acaba que às vezes é publicado aqui por isso, né? Por É, conta disso. Mas eu amava um filme que passava no SBT, que era. Tem muitas versões, mas um que passava no SBT eu amava. E aí eu descobri o livro, também amei. Muito Hyde é lindo. um desses livros que a gente fica triste quando vê que ele tá acabando, né? Eu lembro que quando eu fui chegando nos últimos capítulos, eu falava, não, não, mas deixa eu ler mais devagar aqui, pô. Vai acabar. Bom. É muito, Naquela época muito. ainda não fazia. Não tinha essa coisa de livro em série. Eu acho que se fosse lançado hoje já tinha uns 10 volumes aí. Sim. Não era tão comum, né? Acho que o Frank Brown, ele foi um dos que foram pioneiros nisso, porque a Universo de Oz tem muitos outros livros, Tem né? muitos outros, e depois que ele morreu, continuaram escrevendo, né? Tem uns Exato, 40 livros, né? ainda continua. Pois é. Mas então é Hyde. Minha Que opinião, eu acho legal. que esse livro aqui não tem muito apelo sobre crianças menorzinhas, assim. Ele é mais lento, ele não tem a questão do mágico, né? Da coisa mágica, enfim, ele é uma história que se passa num local real, né? Com personagens muito verossímeis e tudo. É, então, talvez uma criança aí de 6 anos vai achar o livro muito lento e tudo, mas as mães, os pais, eu tenho certeza de que vão se apaixonar por esse livro. Com certeza. Meu palpite seria que, assim, 9 anos, claro, depende da experiência literária da criança, depende da criança, etc e tal. Mas eu acho que precisa de um pouquinho mais de maturidade para, Mas legal. né, para sentir o drama, né? Os dramas aqui que a Heidi vive. Mas é um livro lindo, lindo, lindo. Acho que vocês vão amar. Vou fazer uma live de introdução a esse livro, tá, pessoal? A gente vai começar a ler juntos aí. Lu, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer falar com você Foi ótimo. e Foi ótimo. espero que a gente se encontre em uma nova oportunidade em breve. Com certeza. Gente, muito obrigada a todo mundo. Mais uma vez, obrigada, Marcela. Obrigada. Precisamos, já sabe, só me chamar. Pode deixar. Obrigada, Lu. Tchau, pessoal. Boa Beijo, gente. noite. Fiquem com Deus. Tchau, Boa tchau. noite.